Olá e bem-vindos ao TechNXX, o lugar onde os amantes de tecnologia e finanças vêm se inspirar. No vídeo de hoje, voltaremos ao tema das criptomoedas, mas dessa vez vamos falar sobre a luta entre os Estados Unidos e a China pelo império de mineração do Bitcoin. Vamos começar o vídeo? Até 2017, mais de 70% dos bitcoins que circulavam até o momento haviam sido minerados na China. A nação asiática tornou-se a maior mina do Bitcoin por sua riqueza energética e baixos custos de eletricidade. Especificamente a região de Sichuan é onde os bitcoins têm sido produzidos mais por algum tempo. Em 2020, a China controlou mais de 60% do poder de processamento global usado pela rede Bitcoin, ou seja, que naquele país eles são roteados com computadores chineses, a maioria das transações globais dessa criptomoeda, situação que irritou os Estados Unidos. Então, os mineradores dos Estados Unidos estão coletando centenas de milhões de dólares para obter uma participação significativa no processamento do Bitcoin. Esses mineradores garantem que trabalharão para proteger o Bitcoin da monopolização ou das consequências que a criptomoeda pode sofrer com as regulamentações na mineração. Alguns especialistas em mineração de Bitcoin dizem que o governo chinês está tomando medidas energéticas contra algumas pessoas envolvidas na mineração. E se medidas extremas forem tomadas, isso pode interromper o comércio global e mudar o curso do Bitcoin. Para evitar que a criptomoeda seja controlada ou sofra consequências de um governo, ela deve ser disseminada em todo o mundo, de acordo com alguns fãs da área, a fim de evitar sua manipulação. Assim, a batalha pela mineração de Bitcoin definirá qual país controlará a infraestrutura que alimenta a criptomoeda. Por causa da ascensão do Bitcoin, há uma concorrência crescente, mais recursos estão sendo colocados em jogo e mais pessoas estão chamando atenção para esse comércio em particular. Um exemplo disso é a já mencionada província de Sichuan, um lugar que por tradição era pecuária e agricultura, e agora abriga grandes edifícios, cujas estruturas são condicionadas e armazenam microprocessadores que resolvem problemas matemáticos complexos à procura da recompensa muito conquistada: bitcoins. Por outro lado, os mineradores precisam de eletricidade para serem econômicos. E essa condição ocorre em partes da China, por causa das barragens de carvão e usinas construídas pelo governo chinês nos últimos anos. Além da eletricidade, para obter um Bitcoin é necessário a partir de um computador e de um programa especial. Os programas de mineração usam núcleos de CPU ou placas gráficas para calcular códigos. Se pelo menos um desses códigos estiver em conformidade com o protocolo Bitcoin, ele será minerado e um Bitcoin é obtido. Mas a mineração não é tão fácil quanto parece, então há grupos de mineração que se reúnem para minerar de forma eficiente. A eletricidade também desempenha um papel muito importante na mineração, já que as máquinas estão equipadas para trabalhar ao longo do dia, e esse recurso é responsável por 60% dos gastos com minas. Então a China parece ser o lugar perfeito para isso. É por isso que a China tem uma quantidade significativa de equipamento de mineração. No entanto, a indústria de mineração da China vive com incertezas, porque mesmo que a mineração não seja ilegal no país, o comércio de moedas virtuais e as trocas de criptografia, essas sim são. Uma vez que o governo chinês acredita que essas transações colocam o sistema financeiro tradicional de seu país em risco. Mas o governo chinês não é a única coisa que ameaça os mineradores de bitcoins no país asiático, pois se junta à disputa por um gigantesco rival, os Estados Unidos. País que tem infraestrutura maciça, construção e infraestrutura energética, e tudo pode ser condicionado à mineração. O mineiro americano Russell Ken é diretor de serviços ao cliente da Core Scientific e disse que há muito interesse na indústria de mineração de criptomoedas no país. Além disso, Ken viaja pelos Estados Unidos em busca de fábricas abandonadas que condicionam e devolvem instalações de mineração. Essa mineradora pretende arrecadar dinheiro suficiente para industrializar a mineração nos Estados Unidos. Para se ter uma ideia do crescente interesse em mastigar mineração nos Estados Unidos, a Core Scientific, principal provedora de hospedagem de blockchain do país, anunciou sua parceria com a Bitmain Technologies, a principal fabricante de equipamentos de mineração de blockchain do setor
setor, a fim de comprar aproximadamente 18 mil unidades de máquinas de mineração de Bitcoin para sua crescente lista de clientes de acomodação. A infraestrutura energética da Core Scientific pode suportar perfeitamente os mais recentes equipamentos de mineração, que, de acordo com quem, consomem cerca de 100 megawatts-hora de eletricidade para extrair um Bitcoin. A quantidade que, por sinal, equivale a cerca de 98 anos assistindo televisão constantemente. Eles também adquiriram 58 mil mineiros ASIC Antminer S19. Com essa compra, eles esperam que até setembro de 2021 a empresa gere 5% do poder total da rede Bitcoin global. Com todo o esforço empregado, Russell Ken aspira a ser suficiente para compensar toda a desvantagem tecnológica que sofrem, uma vez que eles estavam geralmente 4 meses atrasados em relação aos mineiros chineses, e também custa 50% a mais para acessar as plataformas mais recentes para o trabalho. Mas ele não é o único com a intenção de atrair investidores para sua causa. Outros interessados em mineração de Bitcoin criam corporações para receber apoio de investidores institucionais, a fim de que eles os ajudem a pagar lugares para minerar com a mais recente tecnologia e gerar lucros multimilionários. Marathon Patent Group opera fazendas de mineração nos Estados Unidos e recentemente concordou em comprar 70 mil mineradores com Bitmain. Então, até o final desse ano, se esses grandes planos forem atendidos, haveria 100 mil mineradores ativos e você teria mais de 7% da taxa atual de hash do Bitcoin. Para especialistas da área, o interesse que os Estados Unidos estão demonstrando mais do que nunca na mineração dessa criptomoeda favorecerá o propósito do Bitcoin, que era criar uma moeda que não poderia ser controlada por nenhum governo. A esse respeito, Egon Searer, criador da primeira criptomoeda do mundo, implantou um conceito de prova de trabalho, acreditando que a intervenção do governo chinês na mineração de criptomoedas pode ser um problema, pois os mineradores são propensos a mandatos legais que os forçam a trabalhar de uma certa maneira. Imagine o governo dando-lhes uma lista de pessoas que são proibidas de usar bitcoins, que seria como uma censura em rede. A China poderia facilmente vetar alguns endereços e impedi-lo de transacionar. Além disso, as regras governamentais no país asiático são conhecidas por serem mais rigorosas há algum tempo, e também que as autoridades estão constantemente realizando inspeções, resultando em menos produção de equipamentos. Bubble Finance indica que caso o governo chinês chame os mineiros para intervir na rede, eles devem aceitar, situação que afetaria as operações e, com o tempo, diminuiria seu poder de processamento global. No entanto, os mineradores dos Estados Unidos também podem ser propensos a subjugar os reguladores financeiros, que gostariam de mantê-los sob os padrões das instituições financeiras tradicionais. Outra situação que é possível é que há resistência social devido ao impacto ambiental gerado pela mineração de Bitcoin, devido ao consumo excessivo de energia, que poderia ser usado em coisas mais úteis às comunidades. Em conclusão, apesar das desvantagens acima das vantagens dos mineradores chineses, o investimento para deslatar a China deve ser multibilionário e demorado também. É por isso que o país asiático tem mais de 65% de dominância, de acordo com o relatório Cambridge University Alternative Finance Center, com base em dados extraídos entre setembro de 2019 e abril de 2020. Enquanto os Estados Unidos têm 7,24% de dominância de mercado, número que já sabemos que pode aumentar pelos recentes esforços feitos no país por empresas que afetam a mineração de Bitcoin. Fique de olho no canal nos próximos dias para que você não perca vídeos como esse e com temas semelhantes. Esperamos que tenha aprendido algo novo e divertido hoje. Se você chegou ao final desse vídeo, na sua opinião, você acha que a China continuará encurralando mineradores de Bitcoin? O que você acha do esforço americano para minerar maciçamente? Você acha que no futuro os Estados Unidos poderiam ser uma ameaça maior para a China em termos de mineração dessa criptomoeda? Deixe a sua opinião nos comentários, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para que assim você não perca nada. Isso é Tech NXX.